Antes de qualquer pedido, antes de qualquer palavra, aquieta o seu coração por um instante, porque quando a alma se silencia, Deus começa a falar. Hoje não é só mais uma oração, é um encontro. É o momento em que você para de correr atrás de respostas e começa a correr para os braços do Pai. A palavra nos ensina: alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Isso não é uma promessa de que Deus vai atender caprichos, é uma promessa de transformação. Quando você se alegra em Deus, algo muda dentro de você. Seus desejos começam a se alinhar com os dele. O que antes parecia tão importante vai perdendo força e aquilo que realmente tem valor começa a crescer no seu coração. Amar a Deus não é apenas buscar o que Ele pode dar, é desejar quem Ele é querer sua presença mais do que qualquer solução rápida. E quando isso acontece, suas orações mudam, suas escolhas mudam, até aquilo que você tolerava já não parece mais aceitável. Porque quem anda perto de Deus começa a sentir o que pesa no coração de Deus. Você passa a perceber a dor escondida por trás de sorrisos, passa a se importar com pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus. Passa a carregar um desejo sincero de ser instrumento de restauração. Esse tipo de desejo não nasce do esforço humano, nasce da comunhão, nasce do tempo gasto na presença do Senhor. E ao mesmo tempo, Deus também desperta em você um clamor por mudança pessoal, libertação do que te prende, força contra tentações, cura para sua casa, descanso para sua mente. Esses não são pedidos egoístas, são desejos que concordam com a vontade de Deus, porque Ele se importa com cada área da sua vida. Se hoje você sente fome por algo maior, se sente que precisa de mais de Deus, isso já é sinal de que Ele está trabalhando dentro de você. Essa sede não é por acaso, é o próprio Espírito te chamando para mais perto. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários como sinal da sua fé e do seu desejo de caminhar mais perto de Deus. Jesus disse que são felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Repara nisso. Deus não rejeita quem sente fome espiritual. Ele promete preencher. Ele não despreza quem reconhece que precisa mudar, que precisa crescer, que precisa ser restaurado. Pelo contrário, essa fome é sinal de que o céu já está se movendo a seu favor. Talvez você esteja cansado de cair nos mesmos erros, cansado de lutar contra os mesmos medos, cansado de carregar pesos que ninguém vê. Mas escute com atenção. Você não está desqualificado por causa das suas lutas. O fato de você desejar viver diferente já mostra que Deus está agindo dentro de você, moldando seu coração, chamando você para um novo nível de intimidade. O Senhor também promete: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Buscar a Deus nunca é em vão. Nenhuma lágrima derramada em oração é desperdiçada. Nenhum clamor feito em silêncio passa despercebido. Enquanto o mundo corre atrás de dinheiro, aplausos e reconhecimento, você está correndo para a única fonte que realmente pode preencher o vazio da alma. Muita gente conquista coisas, mas continua vazia. Conquista status, mas perde a paz. Conquista bens, mas não encontra descanso. Mas quando o próprio Deus se torna o seu maior desejo, você não está perseguindo algo que pode desaparecer, você está se firmando em algo eterno. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele não promete atender todo impulso passageiro, mas promete cuidar daquilo que é mais profundo em você. Aquilo que ninguém vê, mas que pesa quando você deita a cabeça no travesseiro. E mais ainda, Ele promete que de dentro de você fluirão rios de água viva.
Ou seja, Deus não quer apenas te encher, Ele quer te transformar em fonte para outras pessoas. Sua história, sua superação, sua fé, tudo isso pode se tornar resposta para quem ainda está perdido. Por isso, não despreze esse desejo que você sente hoje de se aproximar mais de Deus. Não é fraqueza, é chamado. Não é carência, é convite. É o céu dizendo: venha mais perto, eu tenho mais para você. Se você crê que Deus está despertando algo novo dentro de você, escreva amém e declare que você aceita esse chamado. Davi era um homem com muitas responsabilidades, muitas batalhas e muitos desafios. Ainda assim, ele declarou algo poderoso: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e buscar a sua presença. Isso nos ensina que você pode ter muitas necessidades, mas ainda assim escolher ter um desejo acima de todos: estar perto de Deus. Isso muda completamente a forma como você enfrenta os problemas. Porque quando a presença de Deus se torna prioridade, as circunstâncias deixam de ser o centro da sua vida. Você começa a entender que mesmo quando tudo ao redor está instável, existe um lugar de paz onde sua alma pode descansar. Agora deixa eu te perguntar com carinho: se hoje você pudesse pedir apenas uma coisa, o que pediria? Apenas uma resposta? Apenas uma porta aberta? Apenas uma mudança de situação? Ou pediria o próprio Deus, a presença que permanece mesmo quando as estações mudam? O mundo vive oferecendo caminhos rápidos para a felicidade, sucesso, conforto, fama, reconhecimento. E às vezes parece que todo mundo está correndo atrás disso, enquanto quem escolhe o caminho de Deus parece estar ficando para trás. Mas a verdade é que nem tudo que brilha traz paz, e nem tudo que parece vitória traz propósito. A palavra nos alerta para não invejar aqueles que vivem longe de Deus, porque o fim desses caminhos não é descanso, é vazio. O Senhor te chama a escolher todos os dias um desejo santo, mesmo quando isso parece mais lento, mesmo quando exige renúncia, mesmo quando ninguém está aplaudindo. E sabe qual é o segredo? Você não muda seus desejos na força do braço. Você muda seus desejos passando um tempo com Deus. Você apresenta seu coração como ele está, cansado, confuso, cheio de lutas, e permite que o Espírito Santo vá moldando seus sentimentos, suas vontades e suas decisões. Quanto mais perto você anda do Senhor, mais parecido com Ele você começa a se tornar. O que antes te atraía perde graça, e o que antes você ignorava começa a se tornar importante. Não porque alguém te obrigou, mas porque seu coração foi transformado. Hoje, Deus está te convidando a colocar a presença dEle acima de qualquer outra coisa, acima do medo, acima da pressa, acima da ansiedade, acima da opinião das pessoas. Porque quando Ele é o seu maior desejo, todo o resto encontra o seu lugar. Se você escolhe colocar Deus em primeiro lugar, escreva amém e declare que a presença dEle é sua maior prioridade. A palavra de Deus nos ensina que a verdadeira mudança começa na mente e no coração. Não é só mudar comportamento, é permitir que Deus transforme a forma como você pensa, sente e decide. Por isso está escrito que somos transformados pela renovação da nossa mente. Quando Deus renova sua mente, Ele realinha seus desejos, suas prioridades e até sua visão de futuro. Talvez você tenha tentado mudar sozinho muitas vezes, promessas feitas na força da emoção, decisões tomadas no cansaço, tentativas que começam bem e depois se perdem. Mas Deus não te chama para uma transformação baseada apenas em esforço humano. Ele te chama para uma transformação que nasce da dependência dEle. O Senhor prometeu algo poderoso:
retirar o coração de pedra e colocar um coração sensível, um coração de carne. Isso significa que ele pode curar áreas endurecidas pelo sofrimento, pela decepção e pelas quedas do passado. Ele pode devolver sensibilidade onde hoje existe frieza, devolver esperança onde hoje existe desânimo. Quando você caminha com o Espírito Santo, seus desejos começam a mudar de forma natural. Aquilo que antes dominava seus pensamentos perde força. Aquilo que te afastava de Deus começa a incomodar. E aquilo que te aproximava do erro já não traz mais prazer como antes. Não é prisão, é libertação. Não é peso, é cura. Deus não quer apenas te livrar de pecados visíveis. Ele quer curar padrões internos, atitudes escondidas, pensamentos que te sabotam. Ele quer te dar um novo jeito de viver, mais leve, mais firme, mais alinhado com o propósito que Ele planejou para você. Por isso, hoje é dia de pedir: Senhor, muda meu coração. Não só minhas circunstâncias, não só meus resultados, mas aquilo que está dentro de mim. Porque quando o coração muda, a vida muda junto. Quando os desejos mudam, o caminho muda. Quando a mente é renovada, o futuro também é. Deus está disposto a fazer essa obra em você, mas Ele não força a porta. Ele espera um convite sincero, um coração disposto, uma oração verdadeira. E quando você diz: Senhor, eu preciso de Ti, o céu responde com graça, com restauração e com direção. Se você quer que Deus renove seu coração e sua mente, escreva Amém e entregue essa área da sua vida nas mãos dele agora. Muitas vezes o maior conflito não é entre o bem e o mal, mas entre Deus e outras prioridades que vão ocupando espaço no nosso coração. A gente quer servir ao Senhor, mas também quer agradar o mundo. Quer viver em santidade, mas não quer abrir mão de certos hábitos. E esse coração dividido gera cansaço, culpa e frustração. Deus não quer apenas um pedaço do seu amor. Ele quer o seu coração por inteiro. Não porque ele seja controlador, mas porque ele sabe que só assim você encontra descanso verdadeiro. Um coração dividido nunca está em paz, está sempre em guerra por dentro. A palavra nos alerta para não amarmos o sistema deste mundo, porque tudo o que ele oferece é passageiro. Prazeres passam, aplausos passam, dinheiro passa, status passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando você entende isso, começa a fazer escolhas diferentes, começa a valorizar o que realmente tem peso eterno. Hoje, o Senhor está te chamando para soltar o que está te prendendo, compromissos que roubam sua fé, relacionamentos que afastam você de Deus, atitudes que você sabe que entristecem o Espírito Santo. Não para te condenar, mas para te libertar. Porque tudo o que Deus pede para sair da sua vida, Ele remove para te proteger e não para te punir. Talvez você tenha tolerado certas coisas por tempo demais. Talvez tenha feito acordos internos que ninguém mais sabe. Mas Deus sabe, e mesmo assim, Ele continua te chamando com amor. Ele não te rejeita. Pelo que você fez, Ele te convida para quem você pode se tornar. Hoje é dia de dizer: Senhor, eu não quero mais viver pela metade, eu não quero mais um pé na fé e outro no mundo, eu quero ser inteiro para Ti. E quando essa decisão nasce no coração, Deus entra com força, com graça e com poder para sustentar essa escolha. Você não precisa caminhar sozinho. O Espírito Santo é aquele que te fortalece quando sua força acaba, que te levanta quando você cai e que te guia quando você não sabe por onde seguir. Mas Ele só conduz quem está disposto a entregar o controle. Se você escolhe ser inteiro para Deus e não mais dividido, escreva Amém e declare essa decisão diante do Senhor. Chega um momento na caminhada em que precisamos dizer como Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é uma oração forte, porque não é apenas sobre pedir coisas, é sobre confiar.
é sobre reconhecer que Deus enxerga o que nós não vemos e sabe o que nós ainda não entendemos. Muitas vezes, queremos que Deus abençoe nossos planos, quando na verdade Ele quer nos convidar para participar dos planos dele. E os planos de Deus podem não ser os mais fáceis, mas sempre serão os mais seguros. Podem não ser os mais rápidos, mas sempre serão os mais completos. Entregar a vontade significa também entregar decisões, relacionamentos, projetos e até sonhos. Significa dizer: Senhor, se isso não vem de Ti, eu não quero. E se vem de Ti, me dá coragem para seguir. Essa entrega traz paz, porque você para de carregar o peso de controlar tudo. Deus se importa não só com o que você faz em público, mas com quem você é quando ninguém está olhando. Ele se importa com seus pensamentos, com suas intenções, com aquilo que você alimenta dentro de você. E quando você decide viver para agradar a Deus até no secreto, Ele começa a organizar áreas da sua vida que você nem sabia que precisavam de cura. Uma vida entregue também é uma vida que confia. Confia quando as respostas demoram. Confia quando os caminhos não estão claros. Confia quando o processo é mais longo do que o esperado. Porque quem confia sabe, Deus não atrasa, Deus prepara. Hoje o Senhor te convida a colocar no altar tudo aquilo que você tem tentado resolver sozinho. Medos, planos, frustrações, expectativas. Nada é pequeno demais para Deus e nada é grande demais para Ele não poder cuidar. Quando você entrega o controle, Deus assume a direção. E quando Deus dirige, mesmo as curvas fazem parte do caminho certo. Se hoje você entrega sua vontade e confia seus caminhos a Deus, escreva amém e coloque sua vida nas mãos dele agora. Quando você ama de verdade, você não quer entristecer quem ama. E quando o amor por Deus cresce, o pecado começa a perder espaço. Não porque você virou perfeito, mas porque seu coração passa a rejeitar aquilo que fere esse relacionamento. Deus não te chamou para viver fazendo acordos com o erro, nem para normalizar aquilo que Ele quer curar. Ele te chamou para viver em liberdade. E liberdade não é fazer tudo o que dá vontade. É ter força para dizer não ao que destrói você por dentro. Talvez existam áreas da sua vida que você tem tentado justificar, minimizar ou esconder. Mas Deus não expõe para envergonhar. Ele revela para curar. Tudo o que é trazido para a luz perde o poder de controlar você. O Senhor quer te libertar de padrões que se repetem, de hábitos que sugam sua paz, de pensamentos que te afastam do propósito. E isso não acontece apenas com disciplina, acontece com rendição. Quando você diz, Senhor, eu não quero mais isso, Deus responde com graça para mudar o que você não consegue sozinho. O amor por Deus também gera sensibilidade. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. Aquilo que antes era rotina começa a parecer pesado. E isso não é condenação, é o Espírito Santo trabalhando dentro de você, moldando você para algo maior. Deus não quer apenas que você pare de errar. Ele quer que você seja curado na raiz. Quer tratar feridas, traumas, vazios que, muitas vezes, estão por trás dos comportamentos. Ele quer restaurar você por completo, não apenas ajustar sua aparência espiritual. Hoje é dia de dizer, Senhor, eu não quero proteger nada que o Senhor quer remover. Eu não quero guardar o que o Senhor quer curar. Eu não quero segurar o que está me afastando do teu propósito. E quando essa oração é sincera, Deus age com poder. Se você deseja viver uma vida que agrada a Deus e ser livre de todo o pecado que te prende, escreva amém e declare essa libertação. O amor de Deus não nos transforma apenas por dentro, Ele também nos envia para fora. Quando você começa a andar mais perto do Senhor, algo muda na forma como você enxerga as pessoas. Você passa a ver além das atitudes, além das aparências,
além das falhas. Você começa a enxergar a dor que muita gente esconde. Deus coloca no seu coração compaixão pelos que estão perdidos, cansados e feridos. Não para julgar, mas para alcançar. Não para apontar, mas para amar. Porque foi assim que Ele fez com você. Ele te encontrou quando você ainda não estava pronto, quando ainda estava em processo, e mesmo assim decidiu te amar. Ser testemunha de Jesus não é apenas falar, é viver de um jeito que as pessoas percebam que existe algo diferente em você. É demonstrar graça, paciência, verdade e humildade no dia a dia. É representar Cristo nos lugares onde talvez ninguém mais fale dele. Deus quer usar sua história, inclusive suas lutas, como ponte para alcançar outros. Aquilo que você venceu pode ser a resposta que alguém está pedindo em oração hoje. Aquilo que Deus curou em você pode ser a esperança de alguém que ainda está preso. Mas para isso, precisamos de coragem. Coragem para não nos calarmos. Coragem para não nos conformarmos. Coragem para amar mesmo quando não somos retribuídos. E essa coragem não vem da nossa força. Vem do Espírito Santo que habita em nós. Hoje, Deus está te chamando para ser luz onde você está. Na sua casa, no seu trabalho, na sua família, nas suas amizades. Não espere condições perfeitas, porque Deus usa pessoas imperfeitas que têm um coração disponível. Que o seu maior desejo não seja apenas ser abençoado, mas também ser instrumento de bênção. Que você não viva só para receber, mas também para transmitir o amor que um dia te alcançou. Se você quer ser usado por Deus para abençoar outras pessoas, escreva Amém e se coloque disponível nas mãos dele. Jesus deixou claro que só Ele pode preencher completamente o coração humano. Ele é o pão da vida, Ele é a água viva. Tudo o que o mundo oferece pode até trazer alegria por um tempo, mas não sustenta a alma. Só Deus pode dar uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias não mudam. Quando você encontra sua satisfação em Deus, você para de viver refém das situações. Seu ânimo não depende mais apenas de notícias boas, de dinheiro, de pessoas ou de resultados. Você aprende a descansar na certeza de que Deus está com você em todo o tempo. Isso não significa que você nunca mais vai enfrentar lutas, mas significa que você não enfrenta mais sozinho. Significa que mesmo nos dias difíceis existe esperança. Mesmo nas fases de espera, existe propósito. Mesmo quando você não entende, você confia. Deus também te chama a viver guiado pelo Espírito e não pelos impulsos da carne. Isso é um processo diário, uma escolha constante. Nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena, porque viver no Espírito traz vida, liberdade e crescimento espiritual. Quando você permite que Deus redirecione seus desejos, Ele também redireciona seus passos. Ele fecha portas que te machucariam e abre caminhos que te aproximam do seu destino. Mesmo quando você não percebe na hora, depois você entende que foi livramento, foi cuidado, foi amor. Hoje, o Senhor quer firmar seus pés no caminho certo. Ele quer fortalecer sua fé, alinhar seu coração e te preparar para viver tudo aquilo que Ele planejou para você. Não desista da sua caminhada. Não volte atrás. Deus ainda não terminou a obra que começou em você. Permaneça, confie, continue buscando, porque quem permanece em Deus nunca permanece vazio. Se você escolhe permanecer firme no caminho do Senhor, escreva Amém e declare que sua confiança está em Deus. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti com um coração aberto e sincero. Eu reconheço que muitas vezes busquei coisas que não podiam me preencher. Corri atrás do que parecia importante, mas deixei de lado o que era essencial. Hoje eu volto meu coração para Ti e declaro que nada é mais valioso do que a Tua presença na minha vida. Pai, eu Te peço, alinha os meus desejos com os Teus. Remove de mim
tudo o que não vem de ti, tudo o que tenta ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. Cura minhas emoções, renova minha mente, fortalece minha fé e direciona meus passos segundo a tua vontade. Espírito Santo, eu te convido a governar cada área da minha vida. Entra nas decisões que eu preciso tomar, nos relacionamentos que eu tenho, nos sonhos que carrego e nos medos que ainda me acompanham. Eu não quero viver guiado pelo impulso, eu quero viver guiado pela tua voz. Jesus, coloca em mim amor pelas pessoas, compaixão pelos perdidos, sensibilidade para perceber onde posso ser instrumento de bênção. Usa minha vida para refletir a tua luz, para levar esperança, para espalhar fé e para glorificar o teu nome por onde eu passar. Pai, eu entrego o controle, entrego os planos, entrego o futuro. Eu confio que o Senhor cuida de mim, que o Senhor me conduz e que o Senhor nunca me abandona. Mesmo quando eu não entender o caminho, eu escolho confiar em ti. Que a minha maior alegria seja te agradar, que o meu maior desejo seja estar perto de ti, que a minha vida seja um testemunho vivo do teu amor e da tua graça. Eu recebo a tua paz, recebo a tua direção e recebo a tua força para continuar. Em nome de Jesus, eu declaro que minha vida pertence ao Senhor. Amém. Se você recebeu essa oração com fé, escreva Amém nos comentários e declare que sua vida está nas mãos de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza em todos os seus caminhos.